Oi, bebês, a Tatá tá no YouTube. Antes de falar o que eu tô fazendo, eu queria pedir a ajuda de vocês para se inscrever no canal. A gente tá rumo a 300 inscritos. É tão pouquinho e eu queria muito contar com a ajuda de todos vocês. Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Vai ajudar muito, tá? Eu limpei a pele dela com um tônico e usei um lencinho umedecido. E agora eu tô fazendo a hidratação com um creme. Esse é da Daisy Peroso, tá? Para todo tipo de pele, eu aplico um pincelzinho Duo Fiber. Em seguida, eu vou aplicar uma bruma da Rinodê, essa com pigmentação. Por quê? A pigmentação, gente, ela ajuda na resistência. Então, tudo que é pigmentado dura muito mais. Logo depois de usar a bruma, né, para fixar a hidratação na pele, eu tô usando esse BT Glow da Bruna Tavares, é o Elixir, tá? Esse é com um aroma... É o rosinha, gente, eu não lembro o nome. Agora eu tô aplicando o Blur, também da Bruna Tavares, para suavizar os poros, tá? E eu aplico com um pincelzinho língua de gato. Agora eu tô vindo aplicando a base da Fendi, eu tô usando muito essa base. O valor dela é de R$ 40, a cobertura dela é de média a alta, tá? E o acabamento dela é muito bom. Ela não deixa a pele marcada, né, craquelar nem nada. No início ela assusta um pouquinho porque ela tem um fundo meio amarelado, mas aos poucos que ela vai oxidando, ela já vai ficando bem próximazinha da tonalidade da pele da modelo, tá? E eu dou uma arrastadinha no pescoço só para uniformizar tudo certinho. Sempre, gente, eu uso a esponja úmida, tá? Eu já falei isso nos outros vídeos, mas eu gosto de ressaltar. Eu sempre molho a esponja e tiro o excesso da água numa toalha para usar ela bem úmida. Tô vindo agora com o corretivo da Maquiê, o Snow, e eu venho mais para fazer a cobertura da olheira, tá, gente? Não é nem para iluminar, não. Essa tonalidade fica bem próxima ao tom de pele da minha modelo, que ela é bem branquinha. E eu uso ele mais para fazer a cobertura mesmo das olheiras, para tirar toda a manchinha e deixar essa parte abaixo dos olhos mais uniformizada. Vou aplicar dando batidinhas com a esponja da Mari Saad e já começo a fazer o meu contorno. Para fazer no nariz, eu sempre pego um pincelzinho menor. O corretivo que eu estou usando é o Ebony, da Maquiê, e eu venho sempre fazendo esse corredorzinho no nariz, sempre usando um pincelzinho menor, quando tem a necessidade de uma correção mais com mais exatidão no nariz. Sempre aplico também no lábio para fazer esse efeito botox. E para fazer a iluminação, hoje eu estou usando o corretivo líquido da Natura Aquarela, tá? Ele é o Bege 1. Aí eu venho aplicando em todos os pontos que eu quero iluminar e peguei uma esponjinha pequenininha para fazer essa parte do nariz e dos olhos, para deixar esse corretivo bem no lugarzinho e não sair espalhando para o rosto todo. Então eu uso uma esponjinha menor quando eu quero atingir uma área menor. Depois, entre o corretivo e o contorno, eu já volto com a esponja que eu usei a base, tá? Que aí eu já venho neutralizando as marcações e esfumando as bordinhas, sempre nas bordinhas, nunca aplico no meio, nunca dou batidinha no meio, né, gente? Para não tirar a intensidade do produto. Eu venho sempre nas bordinhas, só pra gente tirar as marcações. Aplico o corretivo da Maquiê como blush em creme, para aumentar a durabilidade desse blush. A gente sabe que tudo que é em creme dura muito mais. E já vem com o iluminador, tá? Vou usar um iluminador dourado puxado pro bronze para ornar com a minha sombra. Eu gosto de fazer isso, tá, gente? Então, assim, sempre que eu penso na sombra, eu já penso também no iluminador, para eles conversarem na maquiagem. Eu acho que isso fica bonito e ajuda a trazer sutileza também para a pele, não ficar uma coisa chamando mais atenção que a outra, tá? Então, se eu for usar uma sombra mais puxada para o dourada, para o bronze, eu priorizo que o iluminador tenha a mesma tonalidade. Selei a pele com o meu pó da Maria Margarida, de alta resistência, que prolonga a durabilidade, e já venho retirando o excesso com um pincelzinho de iluminador e aplico o pincel pó da Bruna Tavares para selar. Logo depois eu já aplico o fixador da Bruna Tavares para selar toda essa pele, não deixar transferir e absorver um pouquinho desse pó para trazer de volta a naturalidade e aplico o blush. Como primer, estou usando o mesmo corretivo que é o Bege 1, também da Natura Aquarela, espalho em todo o olho e venho dando batidinha com a esponja pequenininha, tá? Vou passar o pó ali nas laterais, nas extremidades dos olhos, pra gente conseguir concentrar essa sombra bem ali no meio, que eu não quero levar ela muito pra fora. Agora, gente, eu tô aplicando o marrom
Vocês podem usar a tonalidade que vocês quiserem. Essa sombra vai ser muito básica, muito simples, porque o meu forte vai ser o delineado. Então, eu começo a marcar o côncavo em diagonal do canto externo para o topo da sobrancelha ali na entrada e não levo ele muito perto da ponta, né, do finalzinho da sobrancelha. O meu foco é jogar ele lá para o início da sobrancelha, ó. E aí eu aplico com o pincel 136 da Dye Makeup e venho esfumando com o pincel 140 da Dye Makeup. Eu vou aplicando até chegar na intensidade que eu quero. Não vou usar muitas sombras, tá? Vou usar poucas sombras nessa maquiagem, porque eu quero, como eu já falei, dar o foco no delineador. Depois daquele marrom, eu tô vindo com o marronzinho mais escuro da paleta T5 da Atelier Paris. O pincel 135 da Dye Makeup. E eu vou aplicando bem ali no canto externo, bem perto dos cílios. Vou aplicar esse nudezinho no canto interno dela, do cantinho lacrimal até ali o meio da sobrancelha, o pincelzinho de aplicar, cerdas naturais, tá? E eu vou dando batidinhos. Esse nude, ele puxa um pouco pro rosinha, não é muito, mas ele puxa um pouquinho. No meio, eu vou usar uma sombra cintilante dourada, que é da mesma paleta que eu tô usando, só para dar um tchanzinho, um brilhozinho nessa sombra. E agora que a gente vem pro tchan dessa maquiagem. Começo aplicando um delineador em gel, eu tô usando o delineador da Ana Paula Marçal, pincel de cerdas sintéticas da Macrylan, bem fininho, eu tô usando um pincel de precisão. E eu faço toda a parte inferior dos meus olhos, tá? Puxo bem ali no cantinho lacrimal para dar aquela funilada e fazer como se fosse um delineado gatinho, porém invertido, bem nessa entrada aí dos olhos, né? E aí eu faço um traço bem fininho e depois eu já venho levando para o canto externo e descendo esse delineador para fazer, deixar um olhar mais dramático ali embaixo, tá? Já vou fazer o traço para o meu delineado. Eu pego dali de onde eu fiz a marcação inferior dos cílios e levo em direção ao finalzinho da sobrancelha dela, tá? Porém abaixo do côncavo, não subo ao côncavo. Dali eu já pego do finalzinho e trago o meu delineador para dentro dos olhos. Então eu sempre pego do final para o canto interno, tá? Porque ali já vai me dar a altura mais ou menos da sombra. Olha como é que já fica bem chamativo esse olhar, gente. Para quem gosta de um olho marcado, preto, que não gosta do preto não tão preto, esse tipo de delineado fica perfeito, porque a gente consegue fazer uma sombra bem básica de fundo, bem simples, e a gente consegue fazer um olho bem marcadão. Vou vir com marrom, tá? O mesmo marrom que a gente usou para marcar o início dos olhos, e vou fazer essa borrachinha que a gente chama aí abaixo do delineador para fazer esse esfumado bem certinho, para fazer com que esse olho, né? Esse olhar marcante fique mais suavizado embaixo, não fique esse delineado tão marcado, e já venho logo em seguida aplicando os meus cílios. Já tinha deixado a colinha secar e aplico nos olhos com a colinha quase seca. Vou vir corrigindo a sobrancelha agora, pincelzinho de cerdas sintéticas, chanfrado, tá? Essa pastinha que eu uso é da Nath Capello. E aí eu aplico em toda a sobrancelha e já venho aplicando o rímel para selar os cílios sintéticos com os cílios naturais. A minha modelo já estava usando cílios, tá? Fio a fio, mas eu apliquei um pouquinho de máscara só nas pontinhas para tirar pozinho, né? A base, às vezes que suja um pouquinho, para disfarçar. Já vim aplicando batom. Eu queria fazer uma boca bem bonita, bem elaborada, então eu usei um rosa puxado para o vinho, tá? E eu apliquei em todo o lábio. E por cima, gente, depois desse batom, esse batom é da Eudora, eu vim aplicando um gloss da Latica para fazer esse efeito assim, molhadinho na boca. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um olho marcado preto, não tão preto, para as suas clientes que sempre pedem, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, mais uma vez, estamos rumo aos 300 inscritos. Não deixe de curtir, deixe um comentário aí pra gente saber se você gostou, para saber se ficou tudo bem explicadinho, e continue acompanhando os vídeos aqui no canal.